Olá, tchutchuquinhos do segundo ano. Olha, ia falar do primeiro ano, mas é do segundo. Vocês já são mais experientes, né? Já estão mais avançados, já estão nessa segunda etapa do ensino médio. É uma alegria muito grande poder estar com vocês mais uma vez, né, para mais uma aula de projeto de vida. E hoje, além de ser uma aula de projeto de vida que a gente espera tanto, né, que já é especial por si só, porque a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, nós contamos, além dos professores, né, que normalmente estão conosco, nós vamos contar com duas convidadas muito especiais para fazer aula com a gente. Não vou apresentá-la agora, né? Vou deixar para que elas se apresentem daqui a pouco. Primeiro, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor André Aguinaldo, para que ele, né, dê suas palavras iniciais, até que a gente chegue nas nossas participantes ilustres, né? Muito bem, olá pessoal, boa tarde de novo, boa tarde, bom dia, boa madrugada. E vocês gostam de fazer muita atividade de madrugada, né? Então, quem sabe, boa madrugada também. Hoje vamos falar um pouquinho sobre estratégia, sobre alvo, né? Então, é uma coisa bacana e que nós queremos fazer na nossa vida, que a nossa vida seja a vida promissora, então temos que planejar e fazer com que estratégias sejam boas para alcançarmos sucesso. Olá, seus lindos. Hoje o nome da aula é Acertar nos Alvos, a importância das estratégias. E o André Aguinaldo, ele usou uma estratégia fabulosa para essa aula, que foi convidar, na turma lá do Heitor, da Escola Heitor Villa-Lobos, convidar os professores que quisessem participar, já foi uma estratégia dele, para participar das nossas aulas, e nós tivemos duas colegas que se ofereceram de imediato e estão com a gente aqui. Quero apresentar vocês a professora Taíne, professora de Educação Física, e a professora Ilcia Marques, que é a professora de Química. São nossas amigas, nossas parceiras, que vão estar aqui com a gente também, falando sobre a importância das estratégias para a gente alcançar os nossos sonhos. Sejam bem-vindas. Aí com a gente um pouquinho, Taíne. Olá, obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite, espero estar acrescentando essa aula aí com vocês hoje. Então, vamos lá, né, gente, falando de estratégias, né, então determinar umas metas para a gente poder conseguir e alcançar todos os objetivos na nossa vida, né, acadêmica, a vida pessoal, então é muito importante a gente se organizar e trabalhar essa parte. Então, pessoal, nós vamos trabalhar alguns valores e habilidades, né? O valor da coragem e as habilidades como a autoconfiança, determinação, iniciativa, proatividade e perseverança. Né? Quando nós começamos ali, né, eu vou pedir para o professor André Aguinaldo voltar ao primeiro slide, por favor. Só um minutinho. Eu, particularmente, não sei jogar xadrez, mas eu tenho vontade. Eu acredito que a professora Thaisa saiba, né? Pelo menos um pouquinho lá. Eu só ouvi um pouco de teoria. Mas é um jogo extremamente estratégico, né, professora? Sim. Né? Não só o xadrez, né, como a maioria, mas o xadrez em si tem que ter muita estratégia mesmo. A gente, é comum, né, professor André Aguinaldo, nós associarmos a estratégia a esse jogo, porque a gente vê que cada pecinha ali tem uma função. E dependendo de como você, né, conduzir aquela peça ali dentro daquele tabuleiro, as consequências vão ser diferentes. Né? Entre a vitória e a derrota, tudo é uma questão de estratégia, né, de movimento, né, de ação. Vamos lá, professor. Então, essa questão de estratégia toda, muitas vezes eu não tenho, né? Mas ela vai dando certo com o tempo, e depois do certo que você perde uma vez, perde outra, mas vai virando experiência, como a Ilsa disse na outra gravação, experiência vão somando, né? E vai aprendendo a viver a vida e fazer as coisas melhores. Já foi falado, né, o valor que é a coragem, as habilidades de autoconfiança, determinação, principalmente iniciativa, né, porque é para montar uma estratégia, um plano para a gente conquistar os nossos sonhos, é claro que tem que ter muita determinação e também iniciativa, né?
Pode passar o slide, Andrezinho. A minha estratégia do dia a dia é esperar as coisas melhorarem, que amanhã vai dar certo. Os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre as estratégias como meio para alcançar a visão, é estabelecer relações entre objetivos, metas, estratégias e como esses elementos devem estar operacionalizados no plano de ação, que é o nosso PA que a gente faz durante os segundos anos, né? Durante todo o percurso dos segundos anos, a gente produz esse documento que é o nosso plano de ação. Exercitar a capacidade de pensar estrategicamente, isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente não vai aprendendo, a gente só vai vivendo. E pensar estrategicamente como eu vou sair de uma situação, como eu vou melhorar a minha vida, como eu vou aperfeiçoar o meu já saber. Então, esse exercitar essa capacidade de pensamento lógico, tanto para jogos, como a professora Thaisa disse, né, que aquele jogo lá é extremamente estratégico, mas qualquer um é. E na vida da gente também é feito de muitas estratégias. A gente tem que usar estratégia para sair de alguma situação. Por exemplo, a estratégia agora para diminuir o risco de pegar o coronavírus é usar a máscara, uma melhor higienização e também a estratégia de distanciamento social, que é o que a gente está fazendo agora. É uma estratégia, porque não tem um combate ainda eficiente, efetivo para dizer a gente vai liquidar o inimigo, a gente vai acabar com esse vírus. Não tem. Então, a gente tem que usar algumas estratégias. Isso a gente pode levar para o dia a dia da gente também. Que estratégia eu vou calcular, que eu vou conseguir agora, para eu terminar o ano letivo sem muita perda de conteúdo. Então, eu vou usar a estratégia de, além de assistir minhas aulas online, também ver videoaula, também procurar alguma coisa, algum saber diferente. Tudo isso é estratégia para a nossa vida pessoal também, né? E refletir um pouquinho sobre o processo de execução dessas estratégias. Não basta a gente pensar numa estratégia boa, a gente tem que usar a aula passada, que foi o agir, a ação, né? Para conseguir efetivar essas estratégias. Nós temos aqui como sugestão para a leitura algumas coisas a mais hoje, né? Vale a pena ler. Temos o livro de Antônio Silva Ribeiro, A Teoria Geral da Estratégia, Essencial ao Processo Estratégico. Então, pessoal, esse livro marca o avanço do registro de estudo de estratégia como processo, caracteriza os elementos essenciais da sua utilização e interação. Bom, para a pessoa que alcança sucesso em uma coisa por persistência, é bom saber antes, pelo menos na teoria, o que é que acontece naquilo que você quer fazer. Então, assim faz uma boa leitura. Temos aí, então, uma sugestão de leitura. Então, se você puder conseguir, né, faça o favor de ler esse livro. E temos aqui também O Sonho Estrelado. Esse aqui é um outro livro, né, que é a história de um menino, de como um menino pobre se tornou-se o maior vendedor do Brasil. Encontrou o sentido da vida no caminho de Santiago, realizou seus sonhos e ajudou seus amigos a crescer. Tá? Então, são aqui da gente assim, ó, que conta a história de um menino pobre que superou obstáculos diários para ser alguém na vida. José Ubaldo Baiano, um dos maiores vendedores de livros do Brasil, narra a sua infância pobre na Bahia e como, através de ajuda de um parente com melhores condições de vida, conseguiu encontrar o sentido de sua existência ao caminhar o caminho de Santiago e Compostela, realizou muitos dos seus sonhos. Aí eu quero comentar um pouquinho, eu vou pedir para que a Ilsa complete o meu pensamento aqui, é o seguinte, e para o camarada ser o maior vendedor de livros no Brasil, tem que ser bom. Por que, Ilsa? Eu estou falando isso, será? Porque aí ele tem que traçar metas, né? Então, ele tem que correr atrás do seu sonho. Por exemplo, ele era um rapaz pobre. Se ele fosse uma pessoa que não quisesse avançar, né, ter aquela perspectiva, ele ia ficar só ali, vivendo naquele mundinho. Mas não, ele quis algo, ele projetou, ele teve a visão de querer algo, né? Então, ele foi atrás, né? Então, ele traçou as suas metas e lá conseguiu. Muito bem. Thaisa, você comprar livros ou ser um país ledor, o Brasil se encaixa nessa característica? Não muito.
Não muito, né? Ué. Você tem que ser tranquila com o Brasil, né? Não muito. Porque assim, eu não creio, eu tô meio por fora assim, mas eu acho que atualmente, agora com essa tecnologia toda que a gente tem, né? Mas isso aí é de antes, né? A história dele é de antes, né? Eu acho que a Thaís, ela tá usando daquela aula do primeiro ano. Ela foi uma sincera com um pouco mais brando, né? Jamais, Agora, jamais. ela falou uma verdade um pouco mais branda, Não, né? mas é sério mesmo. O Brasil, eu particularmente não tenho o hábito, né, de ler muito, né? Eu leio o que me pedem quando eu estudo, né? Se eu tô estudando, fazendo uma pós, tem que realizar a leitura daquele livro para concluir um trabalho. Então, eu tiro por mim mesmo. Realmente, o Brasil não se encaixa nessa categoria. Muito bom. Seguir em frente aqui. E também temos um filme para ser visto, né, pessoal? O filme online Sun Tzu, A Arte da Guerra, que esse aqui, a Eliane, acho que pode falar um pouquinho melhor para nós. É verdade. Eu, diferentemente da Thaís, eu já amo leitura. Eu gosto muito de ler. A minha filha mandou nesse ano, ela já mandou 2 livros de presente para mim. O último chegou agora, ela mandou para o Dia das Mães, mas chegou assim com um pouquinho de atraso, por conta da situação toda que o Brasil está vivenciando. Mas o último livro era 300 e poucas páginas, eu li muito rapidinho. E aí eu fiquei procurando alguém que já tivesse lido o livro para conversar comigo sobre o livro, A Bailarina de Auschwitz, que conta a história também de uma pessoa que venceu na vida através exatamente de uma estratégia que ela utilizou, né? Ela tinha passado por uma situação muito dramática de participar ali do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, ter sido mandada para o campo de concentração. Mas aí, devido ao sofrimento dela, ela resolveu, aos 50 anos, modificar a vida dela e fazer uma estratégia para voltar a estudar, ser psicóloga, para poder se ajudar e ajudar os outros. Foi uma estratégia. E esse livro que está aqui, A Arte da Guerra, ela conta a história de um general de guerra que ele tinha um número bem menor de soldados em relação ao inimigo, né? E ele era governante chinês, né? De uma região chamada Yu, possuía um pequeno exército e precisava vencer uma força 2 vezes maior. E ele se mostrou um exímio estrategista, sustentando a noção de que para vencer é preciso pequenas quantidades, olha a visão dele, pequenas quantidades de recurso e de destruição. Autor do livro A Arte da Guerra, cujos ensinamentos serviram de base para outras áreas, como política e negócios. Também, Sun Tzu e seus valiosos princípios são examinados pelo History Channel. Então, mas tem outros livros e filmes que também, desde o passado, desde a Idade Média, desde a Idade Moderna, nos traz ali o valor de ser estrategista. Né? O livro Príncipe, de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, é um dos livros políticos mais lidos no mundo, e ele também conta as estratégias de um cara para poder não perder o reinado, né? O que o rei deveria de fazer para não perder a autoridade do rei. Então, todas essas indicações que a gente faz são para que a gente saiba, nessa aula, a importância de se montar uma estratégia para vencer alguma coisa, não só o inimigo, mas algum obstáculo. Olha aqui, José Ubaldo ali, ele venceu a pobreza, venceu a situação de vida que ele tinha através de ele montar uma estratégia de ser um escritor, depois de vender livros. Na atualidade é mais difícil, mas não é para todos, porque ainda a gente encontra muitas pessoas que... Eu prefiro 1 milhão de vezes ler um livro do que assistir um seriado ou um filme, porque a minha imaginação, como eu sempre falo para vocês, ela é muito fértil. Então, no livro, eu sempre sou a personagem principal também. Eu vivencio aquilo lá, o que está acontecendo no livro. Então, para mim, é muito melhor a minha imaginação do que a imaginação de um filme já produzido por outra pessoa. Eu gosto de leitura. Todos esses livros aqui, essa indicação de filme, são muito valiosos, no sentido de trazer para a gente esse senso de montar uma estratégia para a vida da gente. Eu tive que montar uma estratégia para superar essas minhas dificuldades de mexer na internet agora. E a minha estratégia é pedir socorro para os meus amigos. Eu vou dar um exemplo, né?
Eu lembro que há um tempo atrás eu li um livro, Caçador de Pipas, né? E eu fiquei assim maravilhado, né, com a leitura e tal. E aí eu soube que ia ter uma produção, né, de um filme e tal. E de repente lançou. Nossa, eu fui assistir, fiquei tão frustrada, porque foi melhor a leitura do que o filme em si, né? Então eu falei, nossa, mas eu fiquei, sabe quando você tem aquela frustração? E aí, falando de estratégia, né, me vem muito à mente a questão das guerras, né? Que os países, né, nós vimos na Primeira, na Segunda Guerra. Então, vou citar um exemplo da nossa eletiva, né, Eliane, sobre o uso das armas químicas, né? Então, o que nós podemos observar? É que os países que eles estavam aliados, eles não queriam, eles viram que não precisava ter uma arma que matasse em massa. Por quê? Porque quando morriam os soldados, por lá ficava, então não gerava problemas, entendeu? O que causava um maior impacto era justamente aquelas armas que não matavam, mas que causavam sequelas, porque aí as equipes, elas tinham que dar o suporte, né, pegando esses combatentes, então, prestando socorro, então meio que desestabilizava. Então, isso era uma estratégia, então, de se utilizar uma arma em que causasse um impacto maior, né? E que não fosse letal, porque eles viram que, sendo letal, não era tão estrategista para eles na época, entendeu? É bem lembrado isso. Você ainda fez propaganda da nossa eletiva e falou muito bem. Parabéns. Vou ter que editar essa parte, então. Com certeza. Vou ter que, daqui a pouco eu falo da minha, então. Deixa eu só achar uma brechinha, então. Pera lá. Tá bom, vamos lá. Atividade, vantagens futuras. André. Então, gente, ó. Diz assim, pode dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. É aquela velha e conhecida história, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar é lugar. Enquanto as professoras estavam falando aí, né, sobre estratégia, sobre guerra, eu fiquei pensando aqui, né, com os meus botões aqui, por que a gente fala, né, é comum você falar, e aí, cara, vai trabalhar? Rapaz, vou pra luta. E aí, trabalhou hoje? Rapaz, fui pra luta hoje. Então, a gente associou, de certa forma, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, o trabalhar, o buscar as coisas como uma luta. E a luta, né, professora Thaisa, mais do que todos nós sabemos, que as lutas precisam de uma estratégia, né? Então, a nossa vida, eu acredito que seja constantemente realizada por estratégias. E esse texto ele vem falando justamente sobre isso. Eu tenho que saber o que eu quero, eu tenho que saber aonde eu quero ir. Porque eu não vou precisar de estratégia. A partir do momento que eu tenho um time e que eu preciso de uma vitória, né, professora? Eu preciso do resultado da vitória, o que eu vou fazer? Eu vou recuar o meu time ou vou colocar o meu time para frente? Como é que a senhora faz lá no dilemas? É justamente isso aí o que eu queria dizer. Se eu estou no meu adversário, meu adversário é rápido, a gente vai tendo a percepção de jogo. Meu adversário é rápido, o meu time é alto. E o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que formar uma defesa ali, que é para eles não passarem e o meu time continuar, porque alto, se é mais alto, é mais lento. Não é verdade? Normalmente é assim. Então, a estratégia eu vou posicionar minha defesa, eu vou criar em cima da defesa para eles não virem para o ataque. Porque se eles não fazem gol, não marcam, para mim já é lucro. Porque um time muito rápido, a gente tem que passar apurado. E a gente vai sempre trabalhar em cima de estratégia. Se o meu time... qual é o objetivo? É fazer um gol. É ter uma vitória, né? Então, não é só pegar a bola e chutar para o gol. Eu tenho que passar para o meu colega, eu tenho que ver quem está livre, eu tenho que cuidar da marcação. Tudo tem o seu tempo.
E tudo, a gente tem que pensar em tudo, nos objetivos, que é o objetivo final, que é a vitória. Então, como que eu vou chegar nessa vitória? Aí eu tenho que cuidar da minha defesa, eu tenho que cuidar do meu ataque e do time inteiro. Eu acredito Só que volta um pouquinho, André, quando a só gente para eu fala... comentar ali. Essa Só terminar conversa aqui, ali... professora. Ah, tá, sim, pode. Só um minutinho. É porque a gente fala de estratégia, a professora comentou, é importante a gente, quando vai montar uma estratégia, a gente tem que saber os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos também, né? Então, já que a professora, né, a gente fez esse paralelo aí, só para encerrar aqui minha participação por enquanto, quando eu vou montar minha estratégia, eu tenho que saber aquilo que eu tenho que melhorar e aquilo que já é bom, né? Aquilo que eu posso valorizar. Então, a gente tem que, quando vai montar uma estratégia, que eu sei para onde eu quero ir, aí eu tenho que ter essa noção. Desculpa, professora Eliane, por favor. Não, imagina, meu cachorro está latindo, não sei se está atrapalhando a gravação ali. Aqui tem essa atividade ali, Vantagens Futuras, tem uma conversa, né? E essa conversa se passa na história lúdica, né? Da Alice no País das Maravilhas. Ela tem um gato, o gato é o gato risonho, né? O nome dele é meio estranho, Cheshire. E aí ela pergunta pro gato, porque nesse conto de Alice, ela segue o coelho e depois ela vê ela vai num lugar maravilhoso lá, né, diferente do mundo que a gente vive, e ela vê muitos animais, todos eles falam, e essa conversa se passa entre ela e o gato, e ela quer voltar para o mundo dela, né? Pode me dizer, por favor, o caminho deve seguir para sair daqui? Ela quer sair daquele mundo que ela está. E o gato, Cheshire, pergunta, mas para onde você quer ir? E ela responde, preocupa-me pouco onde ir. Então, nesse caso, pouco importa o caminho. É exatamente isso. Se a gente não monta uma estratégia de como se defender, seja lá no jogo, seja lá na vida, no emocional, né, na vida de adolescente, a gente passa por muito... Na adolescência, a gente tem um período que a gente depende muito do outro, né? A vida inteira a gente precisa do outro, mas na adolescência a gente se descobre. Assim, depois a gente vai trabalhando isso na vida adulta da gente. Mas na adolescência a gente precisa muito dos amigos, precisa muito do parceiro, precisa, às vezes se distancia do pai e da mãe, mas mesmo assim, de uma maneira muito importante, mesmo que não admita, precisa muito do pai e da mãe. Mas a gente tem que sempre saber, ter a noção do que a gente quer também. Porque a partir de descobrir o seu sonho, sua vontade, seu prazer, a sua meta, seu objetivo, daquela descoberta que você pode calcular uma estratégia para você conseguir atingir esses sonhos e essa meta. Então, é muito importante a gente sempre saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir, para a gente não perder o foco. Ainda mais agora. Tem muita gente, muito adolescente que agora está em casa, nesse período de pandemia, e o que quer, o sonho dele é virar um profissional, seja na área médica, seja na área de qualquer área, de ser advogado, né, área de direito. Mas aí agora, por conta dessa suspensão de aula presencial, não se preocupa com o horário de levantar, não se preocupa de colocar as atividades em dia. Então, não está muito focado naquela meta que você quer atingir, naquele objetivo onde você quer chegar. Então, agora também é hora de lançar uma estratégia boa para poder vencer isso e continuar aprendendo, de uma maneira diferente, mas continuar aprendendo. Não é mesmo, professora Ilse? Porque até mesmo os adversários estão aí, né? Então, quem está sabendo utilizar, aproveitar esse período, está metendo bronca. Então, está se fortalecendo, está adquirindo conhecimento, e isso vai fazer com que cada vez mais fique difícil o combate. Então, se já era um campo bem vasto de concorrência, então agora vai se fortalecer aqueles que realmente eles têm a determinação, né? Tem os objetivos, tem suas metas, seus sonhos, né? Colocar em prática. Então, nós precisamos sempre, e não adianta ali aquela pergunta, querer que alguém fale para que caminho você tem que seguir, não. Você, no seu próprio íntimo, você tem que se questionar e começar a se moldar, né? A se ir traçando os seus objetivos e suas metas.
Posso passar? Pode. Fala-se muito em estratégia de formulação de plano de ação como meio de alcançar a visão, construir alternativas e traçar caminhos. Contudo, isso só é possível para quem sonha e tem objetivos claros, pois pensar estrategicamente aponta para onde se deseja chegar. Assim como a resposta do gato Cheshire a Alice ao País das Maravilhas, de Lewis Carroll, a falta de propósitos leva a qualquer caminho. Sem a definição do que se quer, é difícil escolher qual caminho trilhar. Sobre isso, preencha o modelo abaixo, ou no caso à frente, para a definição da estratégia do seu plano de ação de acordo com as orientações dadas. André, você dá a orientação para a gente? Cadê o André? Estou aqui. Estou aqui. Então, gente, o que nós temos que atentar? Aquilo que eu planejo para médio prazo, né? A minha visão, aquilo que eu tenho ali em mente, os caminhos para atingir, né? No caso, a visão a médio prazo. Quais são os meus objetivos? Aí a outra pergunta, o que atingir, né? Os alvos, a curto prazo. O que você pretende ali para fazer a curto prazo também? Você vai ter que colocar as metas. A gente coloca. Às vezes, nós fazemos isso até inconscientemente, né, professores? Mas a gente vai fazendo, de certa forma, quando a gente organiza, fica muito mais fácil. E o que fazer para atingir as metas, né, de curto prazo? Eu quero aqui, depois os professores vão falar aí mais um pouquinho, mas eu vivenciei isso aí na prática. Eu trabalhei por 9 anos no Correio. Até que chegou um momento em que eu falei, opa, pera lá, que aqui para mim não dá mais. E eu precisava sair. Então, eu tinha aqui algo na minha cabeça. Não, eu vou ir para a educação. Então, o que eu queria atingir? Eu queria passar num concurso e sair de lá. O que eu precisava fazer para eu sair de lá? Eu passar nesse concurso. Como que eu ia passar nesse concurso? Eu tinha que estudar. Mas e o tempo que eu não tinha? Então, eu trabalhava, gente, ouvindo, entregando carta, mas com fone no ouvido. Então, as partes teóricas que caem no concurso, eu ficava ouvindo. Né? Cai, se eu não me engano, o ECA, né, Ilcia? Cai bastante, coisa assim. Algumas coisas teóricas de química eu consegui ouvir também. Enquanto eu estava trabalhando, né, que foi assim, o que fazer para atingir, então eu tinha que estudar, eu tive que correr atrás, eu tive que arrumar tempo de onde eu não tinha, né, refiz algumas provas lá para eu poder já me familiarizar. Então, é um plano estratégico, é aquilo que a gente vai organizar, aquilo que a gente almeja, o caminho que a gente quer seguir, mas como que eu vou seguir? Não é eu ir na doida, eu não posso ir na doida, não, hoje, eu tenho que estudar, eu quero passar, eu quero ser PRF, tá, vou começar estudando pelo que não sei, vou estudar tudo. Não, gente, não é por aí. Né? A gente vai organizar, nós vamos ver os objetivos, as metas e as estratégias. Meu objetivo era sair do Correio. A minha meta era passar no concurso. Né? E qual era a minha estratégia? Eu tive que estudar. Eu tive que correr atrás. Então, todos nós precisamos de fazer isso para que a gente alcance o sucesso. Eu consegui, neste momento, alcançar meu objetivo. Né? Já vou fazer 3 anos já que eu estou no estado. Então, durante algum tempo, estudei quietinho, não fiz alarde, fiquei lá quietinho, mas, estudando, entregando cartinha, muitas vezes pode ter entregado até para vocês aí que estão nos assistindo, mas com fone de ouvido lá, ouvindo o direito administrativo, ouvindo alguma coisa voltada ao concurso, mas estava lá no ouvido, entregando carta e ouvindo aqui. São estratégias. Né, professor André Aguinaldo? É isso aí. E para passar no concurso também, eu vou falar a minha estratégia. Eu sentei em uma cadeira, tudo acontecia do meu lado. Barulho, convites, festa, silêncio total, calor, mosquito, mas eu não arredei o pé. E isso aconteceu em umas 3 semanas, direto. Eu estava meio que de férias, então eu sentei e estudei. Passei em primeiro lugar. Mas não foi fácil me abster até dos fins de semana. Foi muito difícil e muito cruel. E isso se faz com muita determinação. Né? São estratégias também. Cruel é uma estratégia. Para objetivos, retome as anotações dos estudos anteriores. Retome anotações para fazer meios, os fins, para saber aonde você quer chegar, aonde você quer ir e como chegar. Resumindo essa fala toda aqui na sua frente aqui,
é o começo, meio e fim, de saber como chegar até o fim de tudo, como você alcançar os seus objetivos. Gente, o fim, o sucesso não... Alguns vêm de graça, né? E pode chegar de graça, mas ele não permanece de graça. Então, nós temos que planejar se queremos ter algo bom para a nossa vida. Agora, antes de seguir a próxima atividade, analise suas estratégias e veja se tem finalidades práticas, como simplificar ou estabilizar certas dificuldades suas. Você, na sua estratégia, gente, tem que colocar quais são os seus pontos fracos, também quais são os seus pontos fortes. Na primeira aula que nós fizemos, falando exatamente do PA, a Eliane falou sobre Ulisses, e eu falei, né, que na estratégia, você tem que colocar em prática até aquilo que vai dar errado, para que você, se vier dar errado, você não será pego de surpresa e possa desanimar, por exemplo, mas você já tem uma saída para aquilo, ou no mínimo, ou no máximo, você não será pego realmente, na palavra nua e crua, de surpresa. Então, caso isso aconteça, significa que as estratégias definidas são precisas e possibilitam exatamente romper com as suas limitações, sejam internas ou externas, e criar possibilidades. Para ajudar nessa identificação, faça análise das variáveis que impactam positivamente os seus objetivos. Forças. Quais são as forças que você tem que impactam positivamente nos seus objetivos? Das variáveis que impactam negativamente. As fraquezas. Quais são as fraquezas? Coloque isso. Trazer isso para um lado real hoje, na sua aula de projeto de vida, sua aula de online. O que é que te dá ânimo para fazer a aula online? O que é que dá fraqueza para te dar aula online? Quais são suas forças para levantar cedo e começar a fazer as aulas online? Qual é o seu desânimo, pessoal? Qual é a sua fraqueza? Coloque isso, veja o que está em jogo, o que você está perdendo, o que você está ganhando, e veja qual é mais favorável, perder ou ganhar. Você decide e monte a estratégia para isso. Se você aceitar perder, não precisa fazer mais nada. Mas se está ganhar, você mude estratégias. Faça que essa fraqueza fique cada dia menor, que possa nem existir na prática, mas você vai ver que está ali, é um ponto de atenção, mas você vai vencer, porque você tem estratégia forte, tem objetivos claros e vai conseguir aquilo que você quer. Posso comentar lá? Pode continuar, Eliane. Não, comentar lá sobre as fraquezas e tudo mais. Ah, sim. Então, é importante o jovem saber que ele tem que se fortalecer, trabalhar essa sua fraqueza, porque automaticamente quando ele trabalha no ponto que ele é fraco, ele vai se tornando mais habilidoso, ele vai melhorando e fortalecendo naquilo que ele é bom. Então, não, tem estudante que ele fala bem assim, eu sou péssimo em tal coisa, eu não quero nem saber, deixa para lá o que eu não gosto. Então, não é assim, a gente tem que saber lidar, a gente tem que trabalhar com as nossas frustrações. E não é só trabalhar o que a gente é bom ou o que a gente acha que é bom, a gente tem que trabalhar tudo no contexto. Então, a gente tem que se fortalecer, então, trabalhar sempre. Muito bom. Boa, belíssima participação, Wilson. Pessoal, visão globalista, o André ou a Eliane ou a Thaís quer continuar? Vamos lá, Thaís, lê para nós. Elaborar e formular estratégias é uma tarefa desafiadora. Porém, executá-las com sucesso, colocá-las em prática no momento certo, da maneira certa, com os recursos certos, ou ponto de traduzir objetivos e metas em resultados. É algo mais desafiador ainda. Isso depende da sua capacidade e competência em fazer as coisas acontecerem. Ou seja, é preciso disciplina na execução das estratégias. Assim, nosso exercício é transformar suas estratégias em ação. Pois de nada adianta
definir as estratégias se você não sabe como empregá-las. A partir do modelo da figura que segue abaixo, defina. O que Isso aqui é uma fazer? atividade que vocês podem fazer no caderno de vocês, né? Coloquem a data, que hoje é dia 7/7/2020. Coloca lá o nome da aula, que é acertar nos alvos, a importância das estratégias. E aí vocês vão montar. Não precisa de ser só uma estratégia. Olha ali, ó, tem até 6 ali, mas vocês podem colocar no caderno de vocês. Vocês podem fazer um modelo parecido ali no desenho, mas também vocês podem montar qualquer outro tipo de imagem que vocês queiram. O importante é vocês colocarem lá as estratégias que vocês querem e que vocês pensam em fazer para conseguir atingir algumas metas e as ações que vocês vão fazer. Por exemplo, se a estratégia é em relação à escola, né, essa aula que a gente está tendo ainda com distanciamento, então cada um em sua casa, que estratégia vocês vão utilizar? Vocês vão ficar no quarto com silêncio maior? Vocês vão colocar o celular para despertar? Vão pedir para alguém acordar vocês? Vocês vão fazer alguma coisa prazerosa de manhã? Alguma oração que te dê estímulo, que te dê, se você é uma pessoa assim, relacionada ao íntimo, né, ao pessoal, se isso te faz bem, ou em vez de fazer uma oração, se para você prefere uma atividade física para te deixar com o corpo bem, né, ou a alma bacana com a oração, ou o corpo bacana preparado para a aula. Então, que estratégia você vai fazer? E aí, depois das estratégias, quais são as ações que você vai fazer? Então, a estratégia você vai ser acordar 1 hora mais cedo para dar tempo de você se alimentar e se exercitar antes da aula. Que ações você vai fazer? Você vai fazer uma aula de yoga? Você vai andar de bicicleta e encontrar o professor Aguinaldo por aí, 5 horas da manhã? E levanta mesmo. Que ações que você vai fazer para conseguir ali? Então, sempre as estratégias em curto prazo, e as ações ali é a operacionalização que você vai ter a partir das estratégias que você vai montar para a sua vida melhorar em alguma parte ali necessitada agora, nesse momento, ou até mesmo até você se formar. Se você pode montar um plano estratégico a curto prazo, que é assim até dezembro, até janeiro de 2021, ou você pode colocar, se você está já fazendo um objetivo maior, uma meta a longo prazo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos até você se formar, vai colocando ali as estratégias e suas ações. Né? Se a sua estratégia ali é fazer igual o professor André Costa disse, escutar a aula o dia inteiro, o tempo todo está estudando, está sempre estudando, se a sua estratégia é mudar de cidade, mudar de estado, porque as suas ações vai ser arrumar um serviço durante a noite e vai estudar numa faculdade federal durante o dia. Então, tudo você vai fazer ali um esqueminha no seu caderno e depois, futuramente, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ver as anotações de vocês, ok? E é sempre assim, né? Trabalho, e aí você vai e trabalha a disciplina, né? Então, você disciplina o ponto fraco que você é. Trabalha novamente disciplina, e com paciência você consegue atingir seus objetivos. Muito bem. Vou passar à frente aqui. Esse daqui, pessoal, é a parte que detalha o que eles estão fazendo, na verdade, né? Para cada estratégia, defina ações prioritárias. André. André. Oi, oi. Agora é você que faz, meu filho. Então vamos lá. Vamos lá, então, gente. Eu desligo o microfone, que às vezes a Helena dá uns gritos aqui, né? Aí o André Júnior aparece por aqui também, e eu deixo o microfone meio desligado. Aí até eu ligar, eu demoro um pouquinho. Então, pessoal, a gente está falando muito de estratégia. Então, para cada estratégia, a gente tem que definir uma ação prioritária. As ações prioritárias devem passar por um processo de escolhas. Ou seja, né, o que eu tenho que fazer? Naquele momento que eu senti a necessidade, que eu não estava aguentando mais esse sol quente na minha cabeça,
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de estudar, porque se eu não estudar, eu não sairia de lá. Então, deixe a flexibilidade tomar conta de você para decidir qual é a melhor ação a ser executada. Não adianta eu saber que eu tenho que estudar e não estudar. Não adianta eu saber que eu tenho que mexer, que eu tenho que fazer alguma coisa e não fazer. Então, as ações devem ser adequadas ao momento certo. Dependem da sua situação atual, mas devem ser comprometidas com o seu futuro. Tudo aquilo que nós vamos fazer, ela tem que ter um porquê. Né? E principalmente nesse sentido, porque a gente está trabalhando com o quê? Com o nosso futuro, com aquilo que a gente almeja, com o nosso sonho. Então, nós temos que tomar cuidado para não confundir a arte de aplicar os meios disponíveis, estratégia com os próprios meios, que é a ação, né? Que é diferente. A arte de aplicar os meios disponíveis, né? Que são estratégias, com os próprios meios, que é ação. Então, a gente tem que diferenciar um pouquinho entre estratégia e ação. Eu tenho que traçar a estratégia, mas eu tenho que agir também. Então, as ações devem gerar um senso de responsabilidade diário, né, que promova integração, comprometimento, motivação com seus objetivos. A minha motivação maior, lá no Correio, era o sol. Eu não estava aguentando mais. O que acontecia comigo? Lá no Correio, né, talvez vocês não vão ter esse contato, mas muitos estão lá dentro, trabalhando, há um bom tempo. Teve gente que já está perto de aposentar. E é quase todo dia eu ouvia a reclamação. Que isso aqui está muito ruim, que isso aqui não sei o quê, que esse Correio vai falir, que está muito ruim, que eu não aguento esse trabalho. Que eu não... Já vi gente chorando em cima de carta, André Aguinaldo. O cara uma vez gritou com as cartas, André Aguinaldo. Ele olhou para as cartas e falava assim para elas, olhava para assim, eu odeio vocês, eu odeio, eu tenho ódio, e batia elas em cima da mesa. Só que esse ódio, né, toda essa situação toda, não adianta em nada se você não tiver uma estratégia e colocar essa estratégia em prática, ter uma ação. Então, para executar, né, trazendo aqui para o nosso texto, as ações devem gerar um senso de responsabilidade diário. Então, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Eu não preciso esperar pelos outros. Eu tenho que ir por conta. E para executar uma ação estratégica, você deve utilizar um conjunto de competências que domina, né? Assim como ser disciplinado na execução de suas ações, pois além de saber fazer a execução, é essencial para o sucesso do nosso plano de ação. Aquilo que a gente almeja fazer. Não adianta eu saber fazer. Eu tenho que saber fazer e tenho que fazer. E saber quando fazer. Né? Acredito que esse seja o ponto maior aí, né, Ilcia? Que a gente fala sempre. Não adianta eu saber. Eu tenho que aplicar também. Ilcia? Posso passar? Oi? Posso passar? Pode passar. Eu, se for quietinha, vamos passar. Sobre as ações estratégicas que você traçou anteriormente, responda. Elas definem diariamente o curso ou direção que apontam para a sua visão? Como você sabe disso? Elas são relevantes para a realização de sua missão? Explique como. Você tem pleno domínio sobre elas, ou seja, todas as ações estão ao seu alcance e você sabe como realizá-las? Como elas se relacionam com as suas competências? Essas questões você irá responder lá no Google Classroom. Na sua casa, sucesso na execução. Considerando que a execução das estratégias é um processo sistemático de discussão exaustiva dos quês e como, faça um levantamento dos fatores que podem interferir na execução de suas estratégias. Isso inclui levantar hipóteses sobre as possíveis mudanças que podem interferir no seu plano, assim como avaliar suas competências e conhecimentos atrelados aos resultados que busca alcançar. Mais uma vez, chegamos aqui ao final de mais uma aula de projeto de vida, em que o tema de hoje foi acertar nos alvos a importância das estratégias. E estiveram aqui conosco presente hoje, gente, eu estava aqui falando com vocês, a professora Ilcia, a professora Thaisa, e o professor André Neves, que está ali, André Costa, não pode chamar de Neves não, né? Não, pode ser, eu já estou... Vocês acreditam que eu já estou me familiarizando com o Neves? E eu gosto muito, André, eu gosto muito do número 7. E Neves, se você ler Neves de trás para frente, ler-se 7, que é 7. Meu Deus. Aí eu dei uma viajada, estou começando a gostar. Olha uma coisa fina dele, gente. Minha estratégia. Para eu poder gostar do meu sobrenome. Tá nível hard já.
Né? Eu não tinha pensado nisso, não. Não é? Não. Escreve Neves aí e lê de trás para frente. É mole. Você deve ter demorado para pensar nesse negócio aí, André. Eu tenho que aprender a gostar, né? Muito bem. Mas Gente, nós terminamos essa aula aqui. Eu vou vou despedir aqui, dar meu tchau para vocês. Tenham uma belíssima semana e os outros vão se despedir, cada um uma vez. Gente, foi muito gratificante estar participando no dia de hoje desse trabalho com vocês, né? Então, que os alunos eles se sintam, né, um pouquinho da contribuição, né, nas nossas trocas de ideias e possa se sentir um pouquinho mais entusiasmado com o estudo, né? Então, traçar suas metas, lembrar dos seus sonhos, né? Colocar os seus objetivos e trabalhar sempre, né? Trabalhar, ter disciplina, né? Porque para tudo que a gente vá colocar, traçar como meta, a gente tem que ter disciplina, né? E aí, automaticamente, com paciência, você vai adquirir e conquistar os seus sonhos. Então, não desista, tá, dos seus sonhos. Então, nós passamos sempre por dias ruins, dias bons, mas que a gente tem que ter a certeza que dias melhores sempre virão. Porque tudo passa, né? As alegrias, a tristeza, mas a gente tem que se fortalecer para ser um vencedor. Isso mesmo. Tchau, Também seus vou lindos, agradecer. muito obrigado. Vai falar? Tá aí, Pode falar, fala pode aí, falar. tchau. Pode falar. Pode falar. Tá. Agradecer aí o convite novamente e dizer para vocês, para os alunos aí, que tudo tem que ter um começo. Então, inicie. Se você tem um sonho, às vezes eu só fico sonhando. Eu tenho um pensamento, eu quero ser tal coisa, mas eu não dou aquele passo à frente, eu não dou aquele passo inicial. Então, a iniciativa não é uma das habilidades dessa aula? Então, inicie, tenha iniciativa, seja perseverante depois que você iniciar, e que todo mundo vai ter uma história a ser trilhada. Então, se você inicia uma coisa que te agrade, uma coisa que vai te favorecer no futuro, é melhor para você. Então, agradecer aí de novo e até uma próxima. Tchau, seus lindos. Ficou com Deus. André. Então, tchau, tchutchuquinhos, né? Tchau, tchutchuquinhas que estiveram conosco, né? Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês, estudantes aí do segundo ano, possam aproveitar ao máximo essas aulas. E aviso essas tchutchuquinhas, em breve nós vamos convidá-las novamente. Foi muito legal, foi muito prazeroso fazer a aula com vocês, viu? Grande abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.